Eu vou pular um pouco a parte das formalidades, mas só queria deixar aqui o meu cumprimento especial a todos os advogados, ao Dr. Coriolano, que sempre não economiza esforços em trazer eventos e juntar a qualidade técnica que ele junta aqui depois dessa brilhante aula do delegado Mariano. Queria, na pessoa da Kátia, cumprimentar as mulheres da mesa, e é muito importante, cada vez mais que a gente vê que no direito eletrônico existe a presença masculina, que as mulheres venham tomar o seu assento, já que elas já são mais da metade da população, não podem ficar de fora dessa nova era. Eu vou falar aqui de cybercrime eleitoral. Mas o cybercrime eleitoral, na maioria das vezes, ele é voltado a informações de sistema. Fraudar voto, tentativa de fraude em urna, não impressão de boletim de urna ou tentativa de impedir a comunicação. Esses seriam fatos mais relacionados à eleição. E o que acontece agora? Nós tivemos um caso interessante, como a nossa especialidade é em direito eletrônico e em direito eleitoral, que foi a queda do site joaquimbarbosapresidente.com.br. Então, o que acontece? A internet ganhou campo. Até 4 anos, em eleições não se falava muito em internet. Quem usava era muito pouco. Agora, de 2010 para cá, a gente percebe que a internet começa a alterar efetivamente o processo eleitoral. O presidente Obama, na sua primeira eleição, montou uma estratégia, e a maior das estratégias deles voltado para a internet. E no Brasil, o que aconteceu? Diante do julgamento da ação penal 470, um vereador do Rio de Janeiro, do PSL, de nome Átila, em outubro do ano passado, decide fazer o quê? Precisamos de um salvador da pátria. A política brasileira está perdida. Vamos lançar Joaquim Barbosa presidente. Então já tem uma politização no Supremo. Nelson Jobim saiu de lá para virar ministro. A ideia era ser candidato. E o Joaquim Barbosa é candidato? A princípio não. Até porque a magistratura impede qualquer vínculo político partidário. Então, creio que no próximo mês ele não pedirá exoneração e irá se aposentar para ser candidato nas próximas eleições. Mas é possível? É possível. Será que se as pesquisas de opinião hoje revelassem que Joaquim Barbosa seria o primeiro colocado, ele poderia ser candidato? Poderia. E isso foi matéria de uma representação eleitoral junto ao TSE, que tem o número aí, questionando se o site podia ficar no ar. A primeira discussão de uma representação eleitoral é o seguinte: é um site institucional? Por exemplo, o Dr. Mariano tem o blog dele, faz a comunicação. Isso configura propaganda eleitoral antecipada? Sim ou não? Não. A jurisprudência eleitoral tem falado que não. Só se configura quando houver claro e manifesto pedido de voto ou manifestação à eleição. Aí eu olho e falo, dá para ter alguma dúvida que esse site é eleitoral? Nenhuma, né? Ele tinha, além disso, imprima o seu próprio adesivo, que é essa parte de baixo aqui que a cadeira está tampando, Joaquim Barbosa, presidente 2014. E isso é uma conduta vedada. Diante disto tudo, surgiu a pergunta: isto é um crime eleitoral? A resposta, a princípio, é não. Por que não crime eleitoral? Dados do processo. Porque o Código Eleitoral e a Lei 9.504, que trata das eleições, são as duas bases, que são a base da Resolução 23.191 do TSE, que versa sobre regulamentação política na internet, fala que a propaganda antecipada é uma conduta vedada. Ela é passível de multa e de declaração
de inelegibilidade por propaganda antecipada. Então, é um crime? Não é uma definição de crime, mas com características equiparadas. Pode gerar a perda do direito passivo de voto, que é uma sanção. Então, aqui há uma mescla. Agora, para se caracterizar qualquer ato, envolve o quê? O prévio conhecimento da infração. E aqui a gente faz algumas brincadeiras. O provedor de conteúdo que ficou de 2 de outubro até 28 de agosto, quando o TSE mandou tirar do ar liminarmente, acatou o pedido 1, ele tinha ciência de que essa propaganda era irregular? A princípio, e até a própria legislação eleitoral, e está no voto da ministra Laurita Vaz, fala, não tem como afirmar a ciência do provedor. Como afirmar a ciência do provedor? Não dá para saber. Se for somente o processo eleitoral, intimação. Agora, qualquer eleitor pode notificar o provedor eleitoral e configurar a ciência dele. Uma mera carta R. Então, o processo eleitoral, nas próximas eleições, e o direito eletrônico serão de fundamental importância já no ano que vem. E, além disso, a Procuradoria da República pede uma multa de R$25 mil para cada um dos representados. Que representados? A agência de propaganda, que vincula o site, e o vereador que encabeçou a ideia e apoiado ainda, tem um outro partido que apoia, ainda não foi criado, Partido Militar Brasileiro. Já foi publicado o seu estatuto no Diário Oficial, mas ainda não colheu as assinaturas para a criação aí do 33º partido político no Brasil. Dentro disso, eu trago que ele infringe. Infringe principalmente o artigo 36 da Lei 9.504, que fala o quê? A propaganda eleitoral, pedindo voto, só é permitida a partir de 5 de julho e fixa a pena. O artigo 57A, que trata especificamente de internet, o que ele faz? Não faz nada. Reitera a regra geral. Se nenhum tipo de propaganda é permitido antes de 5 de julho, na internet também é 5 de julho. E aí, a gente estava debatendo isso com o professor Fernando de Pinha Barreira. Será que é necessário vedar a propaganda na internet antes de 5 de julho? Porque a ideia de quando se fez a Lei 9.504, que ela é de 95, era limitar o abuso do poder econômico, restringindo o período de propaganda a 90 dias. Agora, propaganda na internet, em razão do seu baixo custo e alta massificação, não permite que aquele que tem menos recurso financeiro leve a sua ideia para o povo? Então, aqui é um questionamento. Será que não vale a pena abrir a propaganda de internet para um ano antes, que é aonde já estão fixadas todas as regras eleitorais e onde fixa a data limite de filiação de um cidadão em um partido político para ser candidato por ele, exceto os policiais? Então, existem aí diversas nuances sobre isso. Aqui, a questão no próprio 57, da responsabilização do provedor. Ele tem que ter prévia ciência. E a resolução 23191 só confirma o prévio conhecimento de que trata o parágrafo anterior, poderá ser demonstrado por meio de cópia de notificação diretamente entregue pelo interessado ao provedor de internet. Ou seja, eu posso chegar lá no provedor de internet e falar, está fora do ar, tire. E a partir do momento que ele não tira, ele responde também na legislação eleitoral. Ele seria mais um representado. Quem compete isso? Quem analisa? Aí a regra de competência típica do TSE, também na 9.504. As representações são ao juiz eleitoral no âmbito do município, ao TRE no âmbito estadual, inclusive deputado federal que é dividido por unidade da federação, e senador também, e ao TSE, quando versar sobre o presidente da República. Como a campanha era para presidente, a competência justificada do TSE. Existe algum crime?
princípio, não. Eu vou forçar a barra daqui a pouco para tentar achar um aqui, mas foi difícil. Foi uma forçação de barra total para falar que tem um crime eleitoral aqui. Existe alguma conduta vedada? Existe. Clara, típica, está pedindo voto, não é uma propaganda institucional, não é o currículo do ministro, mas sim que ele é um salvador da pátria e merece ser o próximo presidente da República em 2014. O ministro Joaquim Barbosa tem responsabilidade sobre isso? A resposta clara é não. Aí eu vou sacanear. Alguém não conhecia a campanha Joaquim Barbosa, presidente de 2014? No meio eleitoral, todo mundo sabia. Tem a foto dele. Quem salva a pátria não é o Batman, é o Joaquim Barbosa. Eu posso aplicar o fato notório a esse caso e falar que ele tinha noção disso? Se ele tinha noção, enquanto presidente do STF e do CNJ, ele não tinha o dever e a obrigação de tirar isso na hora? Mas eu acredito que o ministro Joaquim Barbosa não devia saber disso. Ele jamais deixaria, né? Afinal, o presidente do STF, você acha que ele iria deixar na internet que ele é o salvador da pátria, voto Joaquim Barbosa 2014? Ele não infringiria a lei desse jeito. Eu acredito que ele não sabia. Então, por isso, ele não pode ser responsabilizado. Agora, imagina um e-mail, uma comunicação, uma notícia no site do STF, alguma coisa assim, que dá para dizer que há prévia notificação do ministro. Como ficaria um caso desse? Seria interessante. É responsabilidade. Em casos em cidades pequenas, propaganda irregular, que está próximo da casa do candidato, o juiz fala, olha, a propaganda irregular está na porta da casa dele. Como é que ele alega que ele não sabia? A propaganda irregular foi feita na capa do único jornal da cidade. Como é que ele alega que ele não sabia? Então, o direito eleitoral tem algumas nuances que é possível afirmar a notificação. Ela não precisa ser formal. Um microfone aberto numa conversa, uma entrevista de um jornalista que perguntou para ele o que o senhor acha da sua campanha para presidente na internet. A hora que ele afirma a primeira vez, eu não sou o candidato, ele está notificado. E aí, vamos entrar na briga e pedir para alterar o polo passivo dessa representação e inserir o ministro? Acho que não, né? Não vem ao caso. O crime forçado. Aqui foi difícil achar um crime, tanto na 4737, que é o Código Eleitoral, quanto na 9504. A única coisa que deu para achar, mas forçação, é o quê? O site usa o brasão do Supremo. O site usa o símbolo da República. Usar na... Aí eu faço uma análise. Alguém tem dúvida de que é uma propaganda eleitoral? Não. Inclusive, é uma propaganda eleitoral irregular, antecipada e vedada. E uma propaganda irregular que usa símbolo da República. Que usa símbolo do Supremo e do CNJ. Então, perguntaram para mim se caracterizaria algum crime. Eu falei que, na remotíssima hipótese, o crime do artigo 40. É muito mais um caso na esfera política do que na esfera criminal. Aqui só a decisão. A ministra, no dia 28 de agosto, deferiu a liminar, mandou intimar tanto o vereador quanto a empresa, quanto o provedor, para a retirada imediata e a comprovação da retirada, e a notificação para a apresentação da defesa em 48 horas. Então, usa-se ainda o prazo exíguo de 48 horas, que é do período eleitoral, mesmo fora. Então, se percebe aí que há um claro entendimento do TSE que se trata de propaganda eleitoral. Tentei trazer uma coisa nova para os nossos debates. A gente sempre fica aqui falando muito da Lei 12.737. Hoje, uma brilhante aula do delegado Mariano, da parte extremamente técnica. Mas eu estou trazendo aqui para os nossos eventos também algo diferente. Em cada evento eu vou trazer uma nova análise, até o ano que vem, de administração pública, serviços públicos e eleições voltado ao direito eletrônico.
Então, sempre passando por um crime, sempre passando por algum fato, mas para quê? Para trazer aqui para a nossa comissão também o debate não só sobre esse que é o fato mais comum, que é a legislação criminal no Brasil hoje, ainda a gente teve também fala sobre espionagem, que é um fato interessante, mas relevar a importância para a eleição, porque a eleição é o único jeito de que esses movimentos sociais se convertam em alguma coisa. O movimento social que abaixa 20 centavos da tarifa não muda em nada. Agora, se ele servir como instrumento de fomento para um debate político e uma conscientização na eleição do próximo ano, ele fez muito mais do que ele imaginava. Então, eu vou, durante esse ano, fazer aí, o ano que vem, toda uma trajetória e análise do direito eletrônico nas eleições no Brasil.